Inspira profundamente e solta o ar bem devagar. Vai trazendo novamente a sua consciência para o corpo. Começa a fazer poucos movimentos com o seu corpo bem lentamente. E quando se sentir preparado, abra os seus olhos. Boa noite a todos que estão presentes. Quem chegou depois, as minhas boas-vindas. Quem já estava, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. André, boa noite, querido. Quem já está aqui presente em todas as segundas sabe que eu gosto sempre de trazer um tema, ou alguma pergunta, ou alguma reflexão, para que a gente possa juntos elaborarmos e pensarmos e compartilharmos, né, algumas ideias sobre essas polaridades que vibram do sagrado da unidade, o sagrado feminino, o sagrado masculino, sobre essa nova frequência que traz ao planeta um novo olhar sobre essa manifestação de estar em unidade, onde a gente frequencia agora não mais a dualidade, sim o ser em unidade e em amor, não é mesmo? E aí, eu sempre penso algum tema antes da gente vir online, e hoje não veio nenhum tema. Durante a meditação, na verdade, antes da meditação e agora durante a meditação, a única frequência que está presente, e eu quero compartilhar isso com vocês, é a frequência do amor. E o amor em todas as suas vertentes. A gente nunca falou aqui no Sagrado sobre o amor, sobre a polaridade, sobre os conceitos do amor. E falando de feminino, masculino e unidade, nada mais pertinente do que a gente falar sobre o amor, que é a grande união, é a grande fusão, é o grande elo, é o grande encontramento de toda essa polaridade que vibra e que se encontra num ponto de interseção desse grande infinito que é o amor. E aí, assim como os outros conceitos que a gente já tem construído aqui juntos, né? O amor também passou historicamente por grandes distorções dentro das polaridades do feminino e do masculino. Como cada um vê e experiencia o que é o amor,
como enxerga e experiencia o que é o amor, dentro de um amor de apego, dentro de um amor de tantas possíveis distorções. Apego, violência, excesso de zelo, um amor que é ciúme, enfim, né? A gente pode passar a noite aqui citando possíveis conceitos do que é, do que poderia ser um amor dentro da distorção, da dualidade. E como a gente está aqui para desconstruir conceitos, paradigmas, eu convido vocês a refletirem, então, o que é esse amor? Então, dentro desse nosso novo olhar, sobre essa nova ótica, como é frequenciar o amor com o meu sagrado feminino, com o meu sagrado masculino, em equanimidade, em equilíbrio de polaridades. Como eu consigo trazer a minha ação, como eu consigo trazer a minha intuição, como eu consigo trazer as minhas grandes polaridades frequenciadas em equilíbrio, para que eu possa manifestar em unidade esse amor que grandemente une as nossas relações. Não só relações, o que frequencialmente une internamente o nosso ser, que não é só o amor pelo outro, mas também o nosso grande e imenso amor próprio. Não é mesmo? E eu quero ouvir de vocês, como vocês enxergam e experienciam essa parte em vocês, ou onde vocês estão nessa caminhada, para que a gente possa compartilhar disso juntos, seja no campo dos relacionamentos amorosos, seja no campo dessa longa trajetória do aprofundamento ou da caminhada interna, do amor próprio, ou das relações, seja ela qual nível for. Lembrando que aqui não é um lugar para a gente trazer minúcias de detalhamentos, né, de situações, e sim compartilhamento de ideias, de situações gerais, né, para a gente não se expor demais. Nós somos um grupo, tá certo? Quem deseja começar? Se ninguém desejar, eu começo, então. Que é mais ou menos assim mesmo, né? Eu vou contar um pouquinho de como foi isso para mim e onde estou agora, ou mais ou menos como foi um pouco da minha trajetória em relação a essa desconstrução, né? Quando a gente nasce desde criancinha, a nossa primeira referência de amor é a nossa mãe. Costuma ser o nosso grande alimento, a nossa referência primária, primordial de nutrição, né? E ali a gente estabelece o primeiro vínculo amoroso com a nossa mãe. E aí a gente começa a estabelecer nossas referências internas e criamos todos os nossos conceitos em relação, durante ao nosso crescimento, do que significa o amor, né? Nessa trajetória, é claro que a presença do pai também é muito importante nesse processo todo, ou não, dependendo do seu contexto. No meu caso, eu tive a presença do meu pai e da minha mãe, em alguns casos não tem, ou a presença de nenhum, depende da história pessoal de cada um. Mas na minha história pessoal, houve a presença de ambos. E na minha história pessoal, o meu conceito de amor foi um conceito de um amor de uma extrema dependência, quase de uma codependência, coabitação.
É como se, para mim, só existisse o amor se eu vivesse em conjunto com acoplamento com a minha mãe. E aí, numa extrema dependência de decisões e, ao mesmo tempo, de que eu só seria aceita no mundo se eu obedecesse, se eu fosse, pedisse permissão e obedecesse tudo o que ela me solicitasse. Então, para mim, o amor era: eu preciso oferecer e obedecer a tudo que me é solicitado. E essa foi a maneira como eu, durante a dualidade presente, durante quase toda a minha vida, passei a acreditar. E assim, essa distorção, claro, trouxe muitas luzes, como a gente tem que agradecer as crenças que nos sustentaram até certo ponto. E aí, a grande luz que traz a consciência do despertar, desconstruindo mesmo, posteriormente, as nossas carcaças externas, nos convidando a uma experienciação de um amor mais profundo. E esse mergulho profundo nos convida primariamente a entrar no desapego, a nos não depender de mais nada disso. Então, o primeiro passo foi desconstruir todo e qualquer vínculo, não de deixar de amá-la, mas de desconstruir o conceito de que o amor era essa dependência que eu havia construído. Não apenas com ela, mas que a partir disso eu construí com todos os meus vínculos a partir deste conceito. Entenda que quando a gente cria um paradigma, a gente reproduz em quase todos os ramos das nossas vidas, né? E aí, a partir disso, a gente entende que o resto é reprodução. E foi isso que foi feito. Fui fazendo esse mergulho para dentro, desconstruindo essa ideia de que o amor era o apego. E entrando e dando oportunidade no entendimento de que o amor era, na verdade, o amor por mim, de Deus que habitava em mim. E é muito mais do que só um conceito racional. Ele é realmente uma experienciação, é uma expansão e uma ampliação de que você não depende de mais nada, você não depende de mais ninguém, você simplesmente é a manifestação desse amor em plenitude, em consciência amorosa. Primeiro, para você. E isso te preenche de uma forma inexplicável. E aí, no segundo passo, você consegue expandir isso em amor e doação para o outro. Então, isso foi um pouco da minha história, da minha trajetória pessoal. E é claro que essa trajetória, ela tem percalços, né? Tudo não é tão lindo assim, e nem é linear assim. Eu tenho certeza que a de vocês também não. Existe dor, existe sofrimento, e tudo isso faz parte dessa trajetória também. O autoacolhimento, a amorosidade, o reconhecimento, como a gente falou na semana passada, das emoções, o olhar para essas emoções e entender que está tudo bem, acolher-se em amor, no sentido de tá tudo certo, não é que tá tudo bem sempre, tá tudo certo. E se acolher com essa amorosidade, no sentido de tá tudo certo e que isso é impermanente, que vai passar, e que existe um próximo passo posteriormente a isso, né? Te faz ter coragem, bravura e brandura para aceitar com amorosidade esse próximo passo. E tá parecendo satsang. Eu vou passar a fala para vocês, porque isso é um bate-papo. Quem quer compartilhar um pouquinho sobre, sobre o tema? Tô achando que ninguém tem experiência com amor.
Todo mundo lida super bem com amor interno, com amor com o outro. Todos nós amamos-nos, amamos a si mesmo e amamos aos outros de maneira incondicional. Não, Vivi. Conte-me, Vivi. Estamos em momento de aprendizado. Uhum. Aprendendo a amar-se verdadeiramente. Né, Fran? Ei, Fran! Achei que estava no microfone. Ei, gente, tudo bem? Que bom! Você também tá aí, eu tinha visto o André. Boa noite, querida. Estava aqui do ladinho. Estamos em constante processo, né, Vivi? Olha, tem mais um menininho aí com a Vivi. É seu filho, né, Vivi? É, meu filho. Estão falando de amor, ele chegou. Oi! Põe do ouvido aí pra você ouvir. Isso aqui é puro amor. Aí ele veio fazer representação. Exatamente. E como é para você, Vivi, vivenciar esse amor? Bom, eu falo que assim, eu sempre me doei muito, né? Então a gente tem muito aquela. Eu tinha muito aquela coisa de ter que me doar demais, mas eu não percebia, mas eu tinha dificuldade para receber. E esse amor, o dele, ele veio para me ensinar isso, a receber o amor, a cara dele para mim. Então, ele tem me ensinado muito e assim a trabalhar esse lado meu, aprender a receber o amor que a gente merece e aprender a se amar. Porque não adianta a gente só esperar receber também, mas a gente tem que se amar. E o aprender a se amar, eu tenho aprendido com ele, porque ao mesmo tempo que eu tento ensinar isso para ele, na verdade eu estou ensinando isso para mim. Porque ele se doa muito, então eu vejo muito dele, meu nele, né? Eu vejo esse espelho, assim, que ele se doa muito, sem condições. E espera um pouquinho, tá? Você tá querendo falar? Quer falar com você. Ah, tá, ele quer falar comigo. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido isso, de me permitir receber, mas me amar também, me respeitar o meu momento, que é isso que ele tem me ensinado muito isso, porque ele respeita os momentos dele. Então, aprender a ouvir, porque isso é muito importante. Aprender a hora de falar, a hora de calar, eu acho que isso tudo envolve o amor, né? Mas estamos em processo. Já evolui bastante, bastante mesmo. Hoje eu dou energia Uma coisa. Hoje dou energia. Ai, que fofura. Foi mesmo. Quanto amor! É muito amor. Minha mãe tava cansada de ter energia. Ela fez assim, ó, vai ficar quente. Que lindo. Pegando as mãos e pôr na mão dela, assim. E ela fala assim, não, tá quentaço. Tá muito quente. É. Deixa assim que eu falar agora. São exemplos da incondicionalidade do amor, né? A criança é o puro amor, né? Sem condições. Sabe uma coisa que me veio aqui da sua fala, Vivi? Dessa questão do dar e do receber, uma metáfora muito interessante é uma representação de um moinho de água, sabe? Aqueles moinhos que geram energia elétrica. O moinho, ele só é capaz de gerar energia elétrica, ele abre uma comporta, aí a água começa a passar, a turbina começa a girar, mas a turbina só gira o moinho de volta quando a mesma água que girou
volta. Entende? Então, ela é retroalimentada pela mesma água que entrou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você dá e não recebe, se esse dar e receber, que é a representação do moinho, em algum momento ele não gera o fluxo, o movimento, a energia para, ela fica estagnada. Então, o receber faz parte dessa energia do giro do fluxo energético do amor. Então, é uma distorção a gente acreditar que a gente precisa só doar. É uma grande distorção. Porque a gente também precisa o que vinha muito, receber na mesma medida. Não que tenha medidas, né? É uma medida que eu estou dizendo assim, é saber receber também. Porque ela tem que ser incondicional, não medida. Sim, e eu acho que entra muito na questão de você fazer, achar que tem que fazer para receber em troca, ao invés de fazer por fazer, porque você sente prazer em fazer. Eu acho que o fluxo gira aí quando é incondicional, né? Quando você faz esperando ter um retorno o tempo inteiro, você gera expectativa e talvez a forma que venha não é a expectativa que a gente criou, né? Então aí que gera frustração, aí vira aquele ciclo que você não entende. Mas eu acho que vai muito da forma que você doa, né? Eu sempre me doei muito, mas eu acho que o doar, até o doar não é um limite, mas eu acho que a gente também tem que se abrir e dar espaço para que aquilo retorne. E às vezes quando a gente doa demais, tudo que é demais, a gente tem que deixar, né, fluir. E às vezes você está tão focado em só fazer, que não dá espaço para o que tem que vir chegar também. E ficar muito atento, Vivi, também, porque tem pegadinhas do ego nesse meio. Quando a gente doa nesse sentido, a gente doa, é muito importante, a gente tem que estar atento a dois aspectos. Se a gente doa demais e não recebe, é porque possivelmente a gente está negligenciando com o nosso próprio, com a nossa própria doação, com o nosso próprio amor próprio, com o nosso próprio autocuidado, com o nosso próprio autoamor. Então, essa é a primeira. E a segunda é com a expectativa que a gente cria acerca dessa doação. E se a gente cria expectativa, tem distorção. Não é condicional, ele não é incondicional. Se ele cria expectativa, ele tem idealização. Se ele tem idealização, automaticamente ele já gerou uma frustração. É uma via quase que direta, quase que linear. Porque o ideal, ele nunca existe. O perfeito, ele não existe. Ele é fruto da mente. E a mente é limitada. A mente vai sempre criar resultados que são previsíveis. Então, nunca vai ser algo que você esperou, porque o que você espera é fruto de distorção criada pela sua mente, é fruto criado de coisas que você já experienciou, é fruto de traumas, de dores que você viveu, não é coerente com a verdade. É exatamente as duas percepções que eu tive durante esse processo, porque, igual eu falo, é um aprendizado de auto-amor, de se amar, porque foi uma coisa de 6 meses que me bateu muito forte aquela amar ao próximo como a ti mesmo, né? E isso aí eu venho trabalhando muito. Como que você ama o outro se você não ama a si, se você não, né, não se ama, não se trata como gostaria de ser tratado, né? Então, essas duas percepções que você disse, que igual da expectativa foi a primeira, que já tem mais tempo que eu venho trabalhando nela, e assim, hoje eu praticamente eu já não espero mais nada. Mas da outra, da incondicionalidade mesmo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma coisa que eu venho, como diz, eu orar e vigiar constante, para que você não tenha isso.
Tanto que eu falo que esse processo meu em relação a amor, se tratando do amor de relacionamento com parceiros, isso aí já vem bastante tempo que eu venho trabalhando, Uhum. né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia nesse... Porque às vezes a gente acha que está fazendo e tem o direito de cobrar, né? Uhum. Então, a questão do fazer e cobrar não é incondicional, né? Porque você Não faz é. esperando que devolva, né? Então, é algo que eu venho trabalhando muito e com ele eu tenho aprendido muito. Eu falo que ele, assim, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Porque E o outra amor de... faceta disso, pode falar, desculpa, eu te Não, interrompi. pode continuar. Pode falar que é o que ele está te ensinando, pode finalizar, aí eu te falo depois. Sim, no sentido de que eu vejo que ele é onde que eu falo do espelho. Que vem acontecendo de eu ver que ele estava fazendo o mesmo que eu estava fazendo, se anulando por conta do outro. Então, eu naquele momento de eu perceber isso, eu falei, a gente não pode ser assim. E aí eu me olhei e eu falei assim, como que eu vou ensinar isso para ele se eu não faço isso? Né? Se eu ajo dessa forma, como que eu vou falar diferente? É o exemplo, né? Qual é o Então, melhor exemplo, né? Sendo o exemplo, né? sendo exemplo. Então, é por isso que eu falo, é um presente que eu tive, que me trouxe, ele inconscientemente me mostrou, e junto a gente vem trabalhando. Mas eu vejo que junto não, porque ele já chegou pronto. Ele só vem me mostrando muita coisa que eu precisava trabalhar em mim mesmo. É verdade. Os filhos são grandes aprendizados nesse aspecto, né? Porque eles reproduzem muitos dos nossos comportamentos e colocam um espelho, não só os filhos, normalmente os companheiros também. Não só os companheiros, mas as pessoas também são os nossos grandes espelhos. Porque a gente consegue enxergar no outro uma extensão de nós mesmos. Então, da mesma forma que a gente enxerga as luzes, a gente também enxerga as dores. Quando é a questão do filho, existe a responsabilidade materna de mostrar o exemplo, de ensinar diferente, e acaba te acarretando uma responsabilidade de mudança do exemplo muito maior, que nesse aspecto acaba sendo muito positivo, né? Então, deixa eu ser a minha melhor versão para mostrar para ele que eu também consigo, para que ele também seja. Então, que ele seja o grande exemplo da sua própria transformação e que você seja para ele também. E que juntos vocês caminhem, né? Exatamente. Outra coisa que eu ia comentar naquela hora, que é muito comum, e é possível que vários de vocês também se identifiquem, é que a nossa criança, na necessidade de um amor distorcido, a gente cria várias facetas de grandes buracos internos, com a ideia de que isso é uma falta de amor, né? Com a ideia de ausência de amor, de carências, de faltas, de vazios. Isso tudo fica morando no nosso ser, na nossa aura, no nosso ser de alguma forma. E a gente cria na nossa mente vários subterfúgios para tapar esses buracos. Então, quais são os mais comuns? São os vícios, né? O excesso do mental, o excesso de trabalho, o excesso de comida, o excesso de bebida, excessos de uma maneira geral. São distorções muito comuns, onde a gente tenta, de certa forma, tapar os buracos de nada mais, nada menos do que o amor que só nós somos capazes de nos oferecermos. Quando a gente fala isso constantemente, o Saulo traz isso também, quase todo satsang, que somente o amor é a resposta. Somente o amor é capaz de tapar todos os buracos. E não é o amor, esse amor que a gente oferece para o outro, que a gente
oferece fazendo um trabalho voluntário, não é somente esse, mas é esse amor que nós nos oferecemos, que nós nos damos e que, além disso, que nós nos reconhecemos enquanto seres merecedores de estarmos habitando aqui, nesse lugar, nesse momento, neste planeta, agora. Somente esse amor é capaz de te fazer despertar. Estamos, né? Tchau. Eu, Cíntia, Oi, tá ouvindo? tô. Tá meio picando. Será que é a sua? Tá falhando? É aqui em casa? Não. Tá falhando só pra você, André, ou tá falhando pra todo mundo? Agora tá certo. Agora ficou estável. Então, você tá falando aí dessa criança que cria, não sei, que dá esses buracos e quando a gente, né, fica adulto, fica querendo tapar esses buracos. Isso claramente, assim, aconteceu comigo. Eu tive um buraco imenso na minha criança, ferida, sabe? E acho que um dos motivos de eu ter me fechado tanto. Eu acho que eu fiquei durante muito tempo no ciclo do vitimismo, ninguém me amou, eu fui negligenciada e fiquei recolhida, não sei, se com medo, se carente, esperando alguma coisa de alguém, até que eu realmente percebi que quem tinha que sair daquele buraco ali era eu, quem tinha que fazer era eu, que toda a minha expectativa, eu tinha uma expectativa muito grande com relação aos meus pais, né? Porque eu achava, eles tinham que nada, eles fizeram o que tinha que fazer. E aí, quando eu percebi que era só eu que realmente tinha que sair daquele buraco e levantar, que ninguém tinha que nada para mim, meio que abriu uma outra janela, assim, uma outra perspectiva da minha vida. Eu meio que enxerguei a minha criança ali ferida, machucada, e acolhi e falei assim, não, tudo bem, eu sei, eu te entendo, aconteceu o que tinha que acontecer, não há culpados, mas vamos levantar, né? Porque se eu ficasse ali, não ia resolver em nada para mim. E aí foi quando eu resolvi, falei assim, ninguém tinha que nada, não. Todo mundo fez o que tinha que ser feito, mas ninguém tinha que me dar mais ou menos amor, mais ou menos atenção. E, enfim, agora eu tô aqui e é eu que vou levantar. A responsabilidade é toda minha, ou eu levanto ou eu fico aqui choramingando, que era o que eu fazia. Choramingava porque, né, fulano, beltrano, foi negligente comigo, então quando eu realmente enxerguei e levantei, foi outra virada, assim, para mim. Maravilhoso, Fran. O nome disso é autorresponsabilidade. É quando você realmente assume as rédeas da sua vida e diz para você mesmo, apenas você ou apenas eu sou capaz de sair desse buraco. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer isso por você. E nem por ninguém. O máximo que eu posso fazer por você é dizer sim, Fran, eu estou do seu lado. Se você precisar de mim, conte comigo. Se você precisar de um abraço, se você precisar de amor, se você precisar de um tapa na cara, eu vou te dar. Sem namastê seletivo. Sem namastê seletivo. Bom, bom também. Ô, Cíntia, sem Fred, namastê, quem o diga. Sem namastê seletivo. Fred, quem o diga. Mas, falando sério, era só para descontrair. Falando sério, cada um realmente é que tem que dar conta
da sua própria trajetória. E essa vitimização, Fran, é uma das pegadinhas mais comuns, sabe? E é muito engraçado porque a pessoa ela entra nesse ciclo de vítima e ela reproduz o discurso e reproduz o mesmo discurso e ela não consegue sair dessa fala e não consegue enxergar que ela está reproduzindo o mesmo ciclo, sabe? Ela não consegue. Até o ponto que ela chega em estafa. Que ela não dá conta mais do discurso, que ela não dá conta mais daquele sofrimento. E aí, como você, ela fala assim, tudo bem, é o que eu dei conta de fazer até aqui. Tudo bem, tá tudo certo. Que é esse autocolhimento que você fez. Era tudo que você deu conta. Você não sabia fazer diferente até ali. Ou o que você deu conta até ali, você fez o que era possível, que seus pais te ensinaram. O amor que foi oferecido até ali foi o suficiente até ali, ou dos seus amigos, ou do seu próprio companheiro. Mas a partir dali era seu. A lacuna era sua. Ninguém mais podia fazer por você. O trabalho era seu. Era você que tinha que cavar. Era você que tem que ir para dentro. E o trabalho é para dentro. O trabalho sempre é para dentro. Ele nunca é para fora. Quando a gente definitivamente entender isso, tudo facilita muito. É tudo. É tudo. Desde a historinha do carro. Desde a historinha do carro. O que você tá rindo, Fran? O Fred balançou. Ele falou tipo assim, acho que não facilita tudo, não. Porque, veja bem, facilita porque não depende do outro. Posso Se eu ficar falar? dependendo... Veja só finalizando aqui, só um pouquinho a gente passa a fala, Vivi. Se eu ficar dependendo do André, ô André, eu preciso de você aqui em casa, tal dia, para eu dar o próximo passo, para eu entender tal coisa, eu vou ficar dependendo da disponibilidade do André. O dia que ele puder, tiver disponibilidade na agenda dele, de vir aqui e tal, tanana, depende do André. Olha só como é que já dificultou. Não depende, gente. Depende só de mim. Eu posso até deixar para sexta-feira ou para o ano que vem ou para a próxima vida. Mas depende de mim. Ou eu posso deixar para o próximo minuto. Quando eu vou falar, eu falo assim, olha, chega. Eu cansei dessa ladainha. Eu vou pegar as rédeas, eu vou tomar a responsabilidade do meu processo, eu vou fazer esse mergulho para dentro. Eu vou respirar e vou dizer agora, eu vou enfrentar com coragem as minhas sombras, eu vou ressignificar as minhas dores, eu vou enfrentar isso com amor, eu vou me acolher, eu vou tomar novas atitudes, eu vou tomar novos pensamentos, eu vou me doar a mim primeiro, eu vou me cuidar, igual o André aí, já emagreceu 20 quilos. Você não acha que isso... tá quase lá? Quer um ato de amor? É claro que é estético, mas você quer uma coisa, um alto amor, onde, na verdade, é só uma expressão de um autocuidado que sumariza um conjunto de atitudes que a pessoa toma frente ao seu próprio posicionamento de vida? Com a alimentação, com a mente, com a disciplina, com a persistência, com o auto-amor, com o autocuidado, com o amor pelo outro. E isso sumariza diversos comportamentos que traduzem um fato que precisa ser feito, que é tomar as rédeas. Quando o Fred conta para mim assim, mas que o corpo não é prioridade. Aí eu digo o seguinte, realmente o corpo não é a prioridade, mas ele faz parte. Ele faz parte de um todo, porque não há separação. Se você não cuida ou negligencia 100% do seu corpo, tem alguma parte do seu autocuidado que está sendo, do seu autoamor, que está dentro de todo o processo. Se você está aqui, nessa terra, experienciando esse corpo, algum propósito você tem com ele. Porque senão a gente não estava aqui nesse corpo. A gente estava vivenciando um ectoplasma. A gente não estava na matéria. Bruno, né? O Bruno tá faltando aqui na sala. O Bruno que gosta de ectoplasma.
Eu vejo, agora eu tô com um negócio de troféu na cabeça, que tudo para mim é troféu, né? Aí quando você fala do corpo, o que me vem sempre na mente é o seguinte: eu tô cuidando do meu corpo para levantar um troféu que eu tô magro, para levantar um troféu que eu tô comendo um verdinho, ou seja, eu tô me cuidando, é pro outro que tá me vendo, ou eu tô me cuidando para mim? Sabe, para ter realmente ter uma boa saúde, ter essa casca aqui saudável para poder experienciar com robustez as coisas, eu tô cuidando é para mim ou para a casca ficar boa para fora? Eu sempre penso assim, sabe? Não só com o corpo. Tudo que eu tô em dúvida, eu penso, não tô fazendo isso aqui é para fora ou é para alguma coisa para fora ou alguma coisa pro lado de dentro? Essas são excelentes reflexões, Fran. Excelentes reflexões. Qualquer decisão que você vai tomar, pergunta: para quê? Para quem? Por quê? Porque te faz responder essas perguntas. Qual que é a sua motivação? E sem dúvida, se for para o outro, eu te pergunto, né? Primeiro, qual que é a sustentação disso? Qual que é o porquê disso? E alguma hora isso vai cair. É uma máscara. É mais uma. Ao invés de a gente estar aqui retirando, a gente está só adicionando mais uma máscara. Vestindo mais uma roupa, voltando a historinha de uns 4, 5 encontros atrás, né? Vestindo mais roupa do nosso cabide. Então não faz sentido, né? E outra Então, coisa, o cuidado com o corpo, ele nada mais é que um aspecto de autocuidado, que é uma sutileza do amor próprio. Se ele é tomado como prioridade, como um troféu, igual você disse, ele passa para a distorção. Ele passa para o ego de um aparecimento de algo que não faz nenhum sentido dentro de um amor verdadeiro, que é o que a gente está falando, né? Ele já vai para um amor distorcido, que é o amor das aparências. E outra coisa que eu tenho tentado fazer muito, assim, que agora tá bem marcante, né? Não sei se tá voltando para eu aprender. Quando eu tenho uma dificuldade com a pessoa e tem algumas pessoas específicas na minha vida, eu fico assim, nossa, mas a pessoa podia ser isso, a pessoa podia ser assada, a pessoa podia pensar diferente. Aí eu tô chegando à seguinte conclusão, que a pessoa é o que ela não vai mudar. É o que você falou, independentemente do que ela faça, se eu não mudar o meu olhar para ela, não vai resolver. Então, eu tenho tentado fazer. Antes eu fazia muito esse exercício. Nossa, mas eu podia fazer a pessoa tentar ver que ela está errada, que isso está prejudicando ela, que isso está prejudicando os outros. E eu ficava nesse negócio de querer mudar. Agora eu tô assim, você quer saber? A pessoa é o que ela é, não vai mudar. E se eu tiver que amá-la, eu vou amar, ter que amar ela com aquele N. Eu não vou dizer defeitos, mas aquela N situação. Então, eu estou tentando fazer isso também. Assim, o que eu posso tentar mudar o meu olhar sobre essa pessoa, para em vez de ficar focada numa coisa que eu chamo de defeito, viver bem ali, sem ficar, sabe, tentando mudar ela. Que ela é o que ela é. Então, eu tenho que amá-la incondicionalmente e pronto. Porque eu ficava também nessa paranoia, né? De me julgar melhor que os outros. Nossa, mas eu faço isso. Aí eu me julgava melhor, julgava a pessoa pior. E aí não saía também do loop, ficava no loop. Agora, eu sempre agora estou tentando fazer esse exercício. Assim, esquece o que ela é, vê o que você está filtrando com o seu ego e suas memórias e o que você pode mudar. Porque a pessoa, não, se ela não quiser, ela não vai mudar também. Mais uma vez, né? A gente não caminha pelo outro. Definitivamente. Cada um consegue caminhar por si com a sua autorresponsabilidade. E a outra coisa, Frank, é um apontamento muito importante,
que é a questão do julgamento. Quando você acha que você precisa mudar algo em alguém, é porque você automaticamente já se colocou superior a alguém. Automaticamente. E aí, você já criou um juízo de valor. Então, a gente tem que tomar cuidado que atrás do julgamento existe um julgador. E aí, mais uma vez, a gente volta para o espelho. Porque, veja bem, exemplo, minha mãe fuma. E o cheiro do cigarro me incomoda profundamente. Quando eu chego perto, é um misto, né, do incômodo e eu querer estar perto dela. Quando eu coloco o julgamento, que é fumar faz mal, na frente da situação, o espelho vai lá, pum, e volta. Ah, então quer dizer que você está dizendo que fumar é ruim porque você se julga melhor porque você não fuma, então. Entende? Você já se colocou, eu já me coloquei ali superior porque eu não fumo. Então, não fumar me põe superior a essa pessoa. Entende? Automaticamente a gente já se acha mais. Então, esse é um apontamento. E o segundo é que, além de superior, a gente vê que existe um julgador. E mais do que julgar o outro, isso já infere que a gente se julga infinitamente. Então, isso mostra mais ainda de nós. E eu tô te fazendo esse apontamento, não só para você, tá? Para todos nós. É só porque você trouxe essa luz, dessa ideia pra gente compartilhar e crescermos juntos. Normalmente, quando a gente julga ideias, pessoas e possibilidades, é porque a gente tem um julgador muito forte interno. E os julgamentos são as nossas maiores barreiras de crescimento. São as nossas maiores barreiras de fluxo de crescimento, que impedem a gente de vivenciar o fluxo da existência da maneira natural como ela é. Porque a gente não se acha merecedor, a gente não se acha forte o suficiente, a gente não se acha conhecedor o suficiente, a gente não se acha nada o suficiente. E a gente se julga o tempo todo. E aí, eu não sei quem que leu a reflexão que eu deixei ontem, lá da caminhada de ontem, de ser flor, né? Se aquelas flores lá se julgassem não suficiente para crescer em campos áridos, porque elas realmente... Quem não leu é porque eu vi lá durante a caminhada algumas flores que desabrochavam naqueles campos que não tinha água praticamente, ou no meio de uma pedra, e abria uma flor maravilhosa, né? E aquilo me gerou uma profunda reflexão de como elas tinham força de se tornarem flores exuberantes mesmo em situações totalmente precárias, posso dizer assim. E aí, a reflexão era que a gente busca condições ideais para ser, né? Se elas se julgassem, ou se elas procurassem condições ideais, ou se elas não se julgassem fortes o suficientes, elas jamais seriam flores, né? E quantos de nós nos embarreiramos, nos acorrentamos o tempo todo no chão, nos impedindo, através do julgamento, para não crescermos. E aí, voltando ao assunto inicial, a gente não se considera capaz de amar nem o suficiente incondicionalmente a si mesmo e nem ao próximo. E é por isso que a gente vive numa carência ilimitada e restrita. É verdade. O ser humano é carente. Eu não tô falando de vocês, não. Eu sei que não é. Todos somos.
é uma carência quase coletiva. A gente busca o tempo todo preencher essa carência. Mas é simplesmente porque o tempo todo a gente se sente incapaz desse amor. A gente se sente incapaz de doar e de se doar esse amor. Nossa, que loop que eu dei. Mas é isso aí mesmo. Entendi perfeitamente. Engraçado, sim. Fui lá e Nós voltei, entendemos nem percebi. perfeitamente, que é isso aí. Fui lá, Mas fui é lá e voltei. engraçado que o que a Fran falou com o que você falou me veio uma situação muito forte que eu passei no trabalho. Conta porque pra assim, eu nós. sempre tive muita facilidade de lidar com as pessoas, né? Uma pessoa tranquila. Eu sempre tive facilidade né, de flexibilizar a situação para me dar bem com a pessoa. E lá no meu trabalho, a minha coordenadora, eu tinha muito problema com ela, porque me incomodava muito a forma com que ela fazia, assim, o tempo inteiro para se sobressair, tentando prejudicar as pessoas. Era isso que eu enxergava, né? E eu, de início, eu sempre enxerguei que eu falei, gente, por trás disso tem alguma criança machucada ali. Era o sentimento que eu tinha. Então, eu tratava da melhor forma que eu podia, até que aquilo se virou pro meu lado, né? Aí vem, como diz, a batida do carro lá, como que você reage? E aí, foi uma coisa tão constante que começou a acontecer, que eu cheguei num momento que eu virei e falei, gente, não adianta, eu tô deixando de fazer o que eu vim me propor fazer, que era o meu trabalho da melhor forma, independente do retorno ou não, para ficar dando murro em ponto de faca, porque eu não, né, eu não vou mudar ninguém. E nesse momento, quando eu tive essa percepção, foi um momento que eu me impus, no momento que eu senti que eu precisava colocar o limite, mas a partir dali eu mudei o meu comportamento e minha visão em relação a ela, do tentar consertar o que ela fazia, tentar mostrar para ela diferente. Não, eu simplesmente fui eu. Tratei ela bem da mesma forma que eu, assim, sem levar em consideração esse tipo de coisa, tratei ela como um ser humano, porque tentando compreender o que por trás daquilo tinha, né? Porque eu acho que ninguém faz nada à toa, sempre tem um por trás, tem alguém machucado. Mas eu só fui eu. Tratei e comecei a tratar bem da forma que fazendo o meu trabalho da melhor forma e me desliguei daquilo. E esses dias para trás, eu fui observar como que ela estava reagindo. Até questão de agradecimento com o cliente, que ela não tinha essa forma de fazer e que eu sempre fiz. Não que não estou falando que é mérito meu, nada disso. Mas foi uma percepção que eu tive. Que a forma que eu comecei a tratar ela, a tratar a situação, a puxar ela estava fazendo aquilo de volta, da mesma forma, na mesma medida. E foi aonde que veio isso, porque a Fran falou a questão da gente tentar mudar o outro. E quando eu tirei essa ideia da cabeça, eu falei, não, eu não tenho que mudar ninguém. Eu só vou ser eu e pronto. E aí vem o espelho, né? Que talvez naquilo ali, ela talvez no momento que eu pus o limite, que eu mostrei, eu tô aqui, me respeito, porque isso foi necessário. Mas eu não tratei ela, não mudei o meu comportamento como ser humano, como pessoa ali dentro, com ela. Eu continuei tratando ela da forma, como diz, cada um oferece o que tem. E eu ofereci o melhor que eu podia para ela, não no sentido de com intenção, mas de apenas ser eu. Seja você, se você é educada, você vai ser educada, se você é... E fui, eu só fui. E aí, esses dias para trás que eu fui observar como que o comportamento dela tem mudado. Ela tem se esforçado para tentar agir de uma forma melhor. E às vezes a gente se depara com tantas pessoas assim, igual você falou a questão da carência, às vezes a pessoa só está precisando um pouquinho de amor ali que ela não consegue se dar. Ela não consegue se tratar daquela forma, né? E ela aí vem aquelas formas de preencher o buraco, né? Que ela procura em várias coisas fora,
mas que são só momentâneas. Ela vai ali, preenche momentaneamente, de repente, quando ela vê, o buraco está maior. São paliativas, né? Porque eu tenho, né, igual em casa mesmo, é uma coisa que eu tenho mudado muito a minha percepção. Essa questão da autorresponsabilidade, né, de falar, não, eu que tenho que tomar, a responsabilidade é minha. Se eu tá me faltando alguma coisa, sou eu que tenho que fazer. E é a conclusão que eu cheguei, eu falo aqui de casa, né, que não existe amor maior do que aquele que a gente pode se dar. Ninguém fora vai preencher o que a gente precisa. Aliás, a gente não tem nem nada que preencher. Nós já somos completos por si só. Não tem o que colocar lá dentro, né? E se precisa, quem tem que colocar somos nós. Né? O perceber o por dentro. Reconhecer. Isso, reconhecer. Mas foi interessante esse looping que você deu, porque me vem muito isso, que é a questão do você querer, nossa, vou fazer isso para essa pessoa ver se ela percebe. E eu acho que aí entra muito a questão do, que é o que o Vinícius faz, a questão do exemplo, né? De eu ser exemplo para ele, não na intenção de ser, mas de ser o meu melhor para mim, e isso vai refletir nele, e isso reflete em qualquer um que tiver à volta, né? Eu acho que quanto Chico mais... Xavier traz, né, Vivi, na sua fala, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim, e quanto Talvez mais... seja isso que esteja acontecendo, né, no seu trabalho. Sim, e quanto mais a gente se volta para dentro, eu acho que a gente conseguir se enxergar e enxergar o outro com uma forma mais amorosa, eu acho que fica muito mais fácil. É verdade. Sabe uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês? Eu sempre tive muita dificuldade de entender essa coisa de quando você muda, o mundo muda. Eu sempre tive muita dificuldade de entender como. Eu tinha vontade de racionalizar como que isso acontecia. Até que então eu encontrei uma metáfora, uma imagem que representasse isso, me deu tanta paz que eu quero compartilhar isso com vocês, porque representou bem como que isso funciona na prática. Então, veja bem, é só uma representação, tá? Imagine um quarto bem escuro, onde nós que estamos aqui no Zoom, estamos presentes, dentro desse quarto. Aí, de repente, o Fred chega com uma lâmpada, com uma vela acesa dentro desse quarto. Aí ele clareou esse quarto em 10%. É quando ele acendeu a luz dele. Ele acendeu a luz para ele, mas ele acendeu um pouquinho para todo mundo. Ficou 10, talvez não 10% para todo mundo, mas 10% para ele, 2% para o André, que estava lá no cantinho, 3% para a Vivi, que estava mais longe um pouquinho, 9% para mim, que estava ali do lado dele. Aí, de repente, eu que estou do lado dele, ligo outra velhinha. Mudei também. Mais 10%. Acendi para o Fred, mais 10%, agora são 20% para ele, ou 19% para ele. E aí vai se somando a quantidade de luz que está dentro daquele quarto escuro. A cada luzinha acesa, a cada vela que se acende, é luz que se acende e que clareia aquele quarto para todos. Então, quando eu mudo, quando a minha vela se acende, quando a minha luz se expande, ou quando ela simplesmente é acesa, ela é acesa para mim, inicialmente, mas ela ilumina todos naquele quarto escuro. Então, essa foi uma representação que me veio em meditação uma vez, de como que é essa coisa de quando eu mudo, o mundo muda. Então, por que eu vou me preocupar em ir lá e acender a vela do outro? A responsabilidade única que eu tenho de acender a minha vela.
E é Porque eu muito sei mais que fácil, né? eu sei que se eu acender, a responsabilidade é minha. Eu não vou conseguir acender a sua vela, Vivi. A responsabilidade é minha. De acender a minha. E eu sei que se eu acender a minha, vai luz para você. Vai luz para todo mundo. Isso é Até, lei da física, gente. até porque tem aqueles que você vai acender a vela dele, ele ainda sopra, né? É certo. É certo. Tem vários desse tipo. Tem os que você Pois é. empurra e a pessoa fala: não, não, não. Tô aqui de volta pro mesmo lugar. Por Então, isso que é mais fácil acender a nossa. e se ainda existe escolha, existe sofrimento. E se a pessoa sopra a vela, ainda existe escolha, ainda existe sofrimento. Quanto mais escolha, menos fluxo, menos nós estamos na presença, no fluxo da presença natural, perfeita, que é o universo. Isabela, Ana e todos os outros presentes, Fred está só com a câmera, querem falar alguma coisa? Eu, André, Fran e Vivi ficamos aqui, igual. Vocês falaram tanto meu nome, eu vou ter que falar alguma coisa. Quer falar, Fred? Alguma coisa? Eu ia brincar na verdade, brigar junto com o Vivi, que falando dessa gente que faz isso, essa gente, o Fred está se identificado com essa gente. Então, cuidado. É brincadeira, tá, Vivi? De soprar a vela? Não, de soprar vela não, de antes, que eu já esqueci do que ela falou. Ela falou de alguma coisa relacionada a trabalho. Eu não lembro, assim, das palavras em si, mas foi... E aí, pegando um gancho na brincadeira, né, que a Fran, a Fran me pegou balançando a cabeça, porque foi numa fala sua, né, que é exatamente sobre o que está sendo exemplificado agora, né, é mais fácil a gente olhar para dentro, né, acho que foi isso que você falou, ou algo assim. E aí eu balancei a cabeça, assim, e numa clara, assim, percepção de que, olha só, o quanto ainda existe algumas repetições de que se olhar é difícil, fazer tal coisa é difícil, né? Uma criação assim, né? Um loop, uma criação assim de barreiras para que a água não flua, para que o rio não passe, no final das contas, né? E agora que eu falei isso, me deu uma... Ô, Fred, buga não, Fred. Não buga. Continua. Não, cara. Fred foi para outra dimensão. Volta, Pois Fred. Uma coisa é você pensar, depois que você fala, tem uma dimensão completamente diferente. Mas o exemplo da vela, assim, foi um espetáculo, assim, é isso mesmo. E me fez lembrar várias coisas, me fizeram lembrar, assim, muitas das coisas que foram ditas. Eu Vivi falou de uma coisa foi falar do dar e receber, e dessa questão, eu me lembrou muito, assim, o baleia em vários aspectos, a gente às vezes chega, acha, do exemplo em si. E outra coisa, quando falou do exemplo, eu lembrei vocês estavam me zoando ontem lá na praça, do cara me abordando para conversar no dia de catar o lixo. Que foi... Ele me indagou, assim, diretamente. Ele me indagou diretamente. Ó, pô, mas aqui, olha o tanto de guimba de cigarro que tá no chão. Amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais gente falando. Amanhã vai ter mais gente jogando. Amanhã isso vai estar sujo. E aí, assim, aquele dia a gente compartilhou, né?
assim, em resumo, tá, um pouquinho que a gente faz, sensibiliza alguém de alguma forma. Alguém está olhando. E mesmo que essa pessoa não tome atitude ali na hora, se impactou ela, isso vai ficar. Isso fica na memória dela. Às vezes a repetição, ela vendo mais pessoas fazendo, ela, uai. Se ela for mineira, ela vai falar uai, né? Senão fala outra coisa. É. Uai. Pô, tem mais de uma pessoa fazendo isso. E eu acho isso legal. Por que não? Né? Acho que de certa forma ela começa a se indagar isso. Pô, por que não? Também acho que o planeta tem que estar mais limpo, também acho ruim. Então, de certa forma, desperta, né, algo que já está dentro. Se a pessoa está propensa àquilo, você já se abriu de alguma forma, um pouco, 1%, 2%, não sei quanto, é um fogozinho, é uma chamazinha, né, que tá tentando gerar uma combustão ali, né? Às vezes não pega na hora, às vezes o pavio está curto, mas tá ali, teve a fricção. E a própria questão da criança que me veio também, né, do exemplo em si. A molecada, ela vem com a folha limpa, né? Então ela só observa o que estão fazendo e reproduz aquilo, né? Anota no caderninho delas, né? E a dificuldade, né, de se quebrar isso depois, assim, ela tava com um papelzinho branco e anotou ali pela primeira vez. E a gente, na vida adulta, a gente vai rabiscando, né? Ah, não, isso aqui, opa, põe outro. Aí vai. Aí monta aquele caderno cheio de rasura. Mas a criança, ela tá ali com aquilo. Então ela vai simplesmente repetir. Seja lá o que for que a gente está demonstrando. Isso foi outra coisa que me veio. Eu tentei anotar um treco também, mandar uma mensagem aí, que eu não sei se foi, mas essas frases de psicologia, né? Todo excesso esconde falta, que vocês estavam falando assim também. Que fez muito sentido há um tempo atrás, assim, já, né? De que essa questão da humanidade, né? De estar carente em si. E aí, como é que demonstra isso? Se fantasiando, né? Ah, pô, vai tudo mal, eu vou, sei lá, eu vou para um show, vou tirar 1 milhão de fotos e vou fazer filmagem de que eu tô feliz e que tô aproveitando, não sei o quê. Aí depois tá lá, cabisbaixo e triste com a vida, no final das contas, né? Ou funde demais, ou come demais, ou demais, e demais, e demais, e demais, e não é nada, né? Fica aquela sensação assim de realmente, né, a gente querer preencher com o que está fora, né, esse vazio assim de dentro, essa sensação de vazio assim interna. E esse é o gancho para eu compartilhar assim da minha experiência, porque dois ganchos, dois ganchos. É do balançar a cabeça por fácil, porque não é fácil, mas a justificativazinha, né, a historinha que eu ainda dou alguma atenção, ela é sempre contada, mas a questão é a atenção que a gente dá, né? Acho que eu dou alguma atenção o exemplo sempre foi de se olhar para fora, de agradar os outros, de fazer sala, né? De tratar bem quem te visita, e quem é de fora, obrigado, oi, obrigado, por favor, oi, por favor, obrigado, volte mais. Quem é de dentro, opa, já fez? Tá pronto? Por que não? Até agora?
Então, e ficar preso a isso. Eu acho que a grande questão foi realmente assim, ficar preso a essas questões. E, e eu acho que tá meio que um resumo, assim, de tocando do que todo mundo foi falando. Às vezes a gente percebe um comportamento numa pessoa e fica extremamente, assim, possesso, incomodado com aquilo, né? E o jogador ligado ali, apontando, aquela brincadeira, né? Do um aponta, três de volta, que acaba representando bem, né? Esse espelho, né? A questão do reflexo em si, né? De o tanto que a gente se incomoda com a atitude do outro, né? De certa forma, é o que a gente ainda não percebeu em si, mas o que eu tenho visto ultimamente é isso ser uma espécie de gatilho, né? Não para se colocar numa linha do tempo, mas à medida que aquilo aparece, você se incomoda e de certa forma você toma consciência, depois você acaba tomando posse daquilo. Tomando posse no sentido de assim, tá, não é o outro. Não é o outro. Essa chatura, essa implicância, não é o outro. O que que eu tô fazendo? Ou por que que isso me incomoda, né? Essa é autorresponsabilidade, né? Seria isso, né? Uhum. Sim. Essa autorresponsabilidade, né? E aí a gente pode usar, né? Ah, o outro não existe, não sei o quê. Não Mas importa. é, mas é uma forma prática de ver também. Porque se a gente brincou, né? Foi até lá no workshop, não é? Naquele encontro que você fez e o André falou a respeito, né, de uma coisa que a gente veio conversando exatamente depois da campanha, né, da coleta de lixo, que foi assim, pô, se o outro não existe, assim, e tudo que a gente fala, cada um pega um pouquinho, né? Ninguém guarda tudo da fala de alguém. Ninguém guarda. A gente guarda só o que, vou falar o que convém, mas é o que a gente está pronto, né? O que a gente está sintonizado ali na hora. Então, se a gente não pega tudo, a gente pega só o que é nosso, que já é nosso. A gente só sintoniza com o que é nosso. Então, se a gente está se incomodando com o outro, é assumir essa responsabilidade, né? Do que é nosso. E, para mim, assim, especificamente, um dos grandes desafios é de desvencilhar desse costume, né? Do olhar mais, do se focar muito fora. E quando a gente foca fora, a responsabilidade não tá com a gente, né? Tá fora também. Então tá tudo fora. Depende de tudo de fora, a responsabilidade não tá com ninguém. E aí a gente se põe no papel da vítima, no papel de carência, porque você tá fora, né? Eu não tenho controle de nada, não tenho responsabilidade de nada, eu não consigo fazer nada, e aí vai, né? E aí vai. Então, assim, particularmente, o do ainda balançar a cabeça, né, para ser mais fácil essa autorresponsabilidade ainda tem muito a ver com isso. Vai ter um funkão Fred, rolando aí. Oi, Fred, oi. tomar consciência que tá fora, que não tá fora e que tá dentro, é o primeiro passo. Uhum. Não resolve. Não resolve a lacuna. Sim, Você simplesmente sai do papel de vítima, da terceirização e passa para a autorresponsabilidade. Você se vê responsável pela sua história, coautor
do seu próprio livro, da sua própria história. A partir disso, o que você vai fazer com isso? Porque não adianta também ficar nisso, né? Porque se você ficar nisso, aí você continua ainda sendo a vítima de você mesmo. Uhum. Mas por que eu agi assim até agora? Mas por que eu fiquei nesse papel? Mas por que eu não consegui então fazer diferente? Aí você entra numa situação de culpa, onde você também não sai do lugar. Então eu te convido a dar o próximo passo. Sabe? É expandir um pouco mais. Porque eu saber que pisar no meu pé não foi culpa. Aliás, as britas que jogaram ontem no pé de alguém, que eu não sei quem que foi no pé de alguém, não sei se foi do André, se foi no seu. Sei que alguém André, passou de bicicleta e jogou as britas no pé de alguém, foi no do André. O moço jogou, mas quem se incomodou foi o André. O André escolhe pegar isso para ele, ou se responsabilizar por isso, ou não. Ou achar que aquelas britas caíram ali simplesmente para mostrar, vem cá, atenção, você está presente? Ou um convite. Então, a conotação que você traz para o seu processo é de responsabilidade sua. E a partir do momento que você toma consciência, esse é o primeiro passo. Tomou consciência, não é o outro. É internamente. O caminho é para dentro. E aí você começa a se curar internamente, a se acolher sua criança, acolher as facetas que você deixou de lado, abandonado por toda a sua vida. As emoções que você não trouxe, as dores que você nunca olhou, o Fred que nunca foi visto, que nunca foi olhado, que nunca foi. E traga com amor para você mesmo. Deixa que o Fred se manifeste com a autenticidade do Fred, como o Fred já tem feito, e deixa fluir com a presença e com o amor, com o alto amor acima de tudo. E quando, Fred, com a sua autoconsciência, você perceber que transferiu de novo, apenas sorria e volte. Não se culpe por isso. Porque é comum a gente voltar na vitimização e se culpar pelo retorno. Nossa, tô eu lá de novo, culpando o outro, responsabilizando o outro. Não, calma, para. Sorria, seja gentil com vocês, faz parte do acolhimento, do autoacolhimento. Sorria e retorne. É você, é com você. Quando a coisa destrambilhar toda, sair do trilho, gente, idealização de caminho espiritual, sai dessa. Isso não existe. Se vocês acham que vão percorrer um caminho de extrema paz profunda e nenhuma turbulência, vocês estão errados. Os fenômenos continuarão acontecendo. Milhões deles o tempo todo. Você vai se desestabilizar o tempo todo. A diferença entre você identificado ou não é se você vai se apegar a isso ou não. Você vai sentir. A raiva vai vir, o ódio vai vir tudo. Tudo vai vir. Você vai ficar nisso ou não? Você vai virar essa página ou você vai ficar nisso, identificado? Você vai olhar para essa criança e falar assim, olha, tá tudo bem? Você viveu essa dor, a sua criança foi ferida e agora você vai dar um novo significado para sua criança. Você vai acolher a sua criança e vai dizer para sua criança o seguinte: agora, Fredzinho
como eu fiz com a minha Cíntiazinha alguns anos atrás. Você tem o seu amor interno, você está acolhido, você está seguro. E você pode caminhar a partir de agora com um novo significado. Você pode, a partir de agora, caminhar com uma nova percepção, acolhido em amor, porque você se reconhece em amor. Porque você não transfere mais esse amor na mão de ninguém. Esse é o segundo passo. Até para chegar no ponto, isso realmente não vai mais importar. Você vai olhar para todas as suas dores, isso realmente já fez parte da sua história. Você só olha para isso, isso não te mexe mais internamente, isso não te fere mais, porque você realmente não se identifica mais com nada disso. Mas tenha paciência, é um processo. Tenha amor, muito amor, com cada passo da sua jornada. E mais que isso, não tenha pressa. Não tenha pressa. Que a gente acha que hoje a gente ficou sabendo de uma coisa e que amanhã está resolvido. Nem sempre, porque quando a gente condiciona o tempo, a gente foi para a idealização. Não que não possa ser amanhã, entendeu? Mas quando a gente pôs amanhã eu já tô livre disso. A gente já pôs ansiedade, a gente já esperou o tempo, a gente já pôs uma condição, a gente já se frustrou. Ponto. Expectativa criou. Não é que não possa ser, tá? Entenda que não tem a condição do tempo. Como a gente sempre fala aqui, a iluminação ela pode acontecer agora. Não tem a condicionar o tempo. Mas quando você faz todo o movimento interno para existe a intenção, se existe intenção, existe o movimento para, existe condição, existe o desejo, existe o apego, existe a frustração. Não vai acontecer. Apenas seja e ame-se, acolha-se. Esteja consciente e atento, porque a cada passo, se percebendo com a sua mente atenta, você vai perceber as pegadinhas e a cada passo você se acolhe. Olha, há uma pegadinha, acolha. Olha outra pegadinha, acolha. Olha, isso aqui já aconteceu, estou consciente, acolha. E a cada aparecimento você acolhe. Isso é o como. Não é você sentar e falar assim, vou bolar um plano então. Plano de ação. Isso não vai dar certo! Isso não vai dar certo! Não existe plano de ação. Não existe. Não existe. Vou bolar um plano então. Plano, amor próprio, iluminação. Não existe. Você fica rindo, né? Não, nós estamos falando pra caramba, já são 11 horas da noite. 11 horas, é. Então, mas é isso. Porque as coisas vão aparecer. E o universo é maravilhoso com a gente, né? Ele vai mostrando facetas para o nosso crescimento a partir do momento que a gente está pronto, preparado para dar cada passo. O que a gente faz? A gente quer atropelar tudo. A gente acha que quer fazer tudo, aí vai atropelando tudo, a gente se embola mesmo, aí a gente desespera, volta lá na estaca zero. E aí naquele desespero, afogando. Aí pede socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não andei nada. Aí a gente só fala, calma, respira. Não há o que fazer. Mas não há o que fazer nesse aspecto. Porque se você continuar nessa intenção, nesse desespero, nessa ânsia, nessa vontade, nessa pressa, realmente não tem o que ser feito. Então esse aspecto é muito importante, Fred, especialmente para você. E aí eu te falo isso porque a gente compartilha muito, né? Então toda vez
respira na sua presença e calma, tenha paciência e persistência. Isso é para todo mundo. Para todo mundo. Em diferentes níveis, em diferentes aspectos e diferentes áreas da vida, cada um com o seu desafio, né? Eles vão aparecendo em algum momento do dia, em alguma hora, em alguma circunstância. E não precisa ter plano de ação, não. Quando aparecer, você acolhe em amor. Você acolhe, não terceiriza. Isso é um espelho, é um mergulho para dentro. O que eu faço com isso? Acolho em amor. Eu aspecto preciso crescer nisso. A gente faz uma caminhada. Consciência é o principal aspecto. A gente não otimização, não leva para a dor, a gente leva para a luz do amor. Isso é o amor. Isso é o reconhecimento do amor que a gente está manifestando, principalmente por si. A minha conexão tá ruim hoje, viu? Tá falhando até, né? Deu uma agarradinha agora. Bom, a Vivi escreveu, Vivi foi outra percepção além do espelho que tive, que nem sempre o que incomoda é a característica que tenho, mas talvez um gatilho para alguma característica que preciso trabalhar em mim. Foi exatamente o que o Fred falou, né? Que é um aspecto do outro que eu preciso trabalhar. No meu caso, no trabalho, foi ficar inerte a situação de precisava agir de forma diferente do que sempre fazia. Quando agi, percebi que precisava ser eu. Foi coisas que começaram a mudar. Vivi, quase sempre, ou 100% das vezes, somos nós. Porque às vezes as pessoas levam no sentido do espelho, tudo que eu vejo que incomoda no outro é algo que eu tenho em mim. Nesse caso, por exemplo, de eu me incomodar, da pessoa querer prejudicar o outro, a percepção que eu tive não foi nem do que eu tivesse essa característica, porque não é uma coisa minha, realmente não é. Mas aquilo ativou um gatilho em mim, que era algo que eu precisava me atentar que eu estava fazendo. Eu me anulava com medo de prejudicar ela. Sim. E aí eu passava por cima de mim até que chegou um momento que ela veio de uma forma, como diz, a situação em si veio para mim de uma forma que eu precisava mudar essa característica minha, de agir e ter atitude no momento que eu precisava ter, que era uma coisa que, assim, não só em trabalho, mas era geral, né? Às vezes eu ficava com medo de falar alguma coisa que estava me machucando para não machucar o outro. Então, assim, era uma coisa que eu precisava trabalhar em mim. Então, eu consegui perceber que aquilo era um gatilho para algo que eu precisava me atentar que estava acontecendo comigo. Certo. Né? Então, assim, não que seja a mesma característica que eu estou enxergando, seja a que eu tenho, mas que ela talvez traga à tona algo que precisa ser trabalhado. Foi essa percepção que eu tive. É isso mesmo. É isso mesmo. É um mergulho para dentro. Por algum caminho, de alguma forma, sempre é um convite de uma percepção mais ampliada, de algo profundo internamente. A gente pode usar quase tudo para poder fazer esse mergulho para dentro, ter diversos entendimentos. Gente, vamos finalizando. A única coisa que eu quero falar para vocês, queria que cada um fechasse os olhos, só para fazer essa internalização breve, tá? De 1 minutinho, para algo que a gente não falou, que é de uma ampliação maior ainda do amor profundo que a gente tem no nosso coração, que é a presença de Deus, que é a presença suprema, gigante e honrosa, que é a manifestação de Deus no nosso coração, que é a nossa maior alegria, que é a nossa maior felicidade, que é a nossa maior bênção,
Então, que o coração de cada um de vocês possa ser preenchidos com essa força maravilhosa que vem até vocês da luz em verdade, do amor puro, divino, supremo, que preenche, que completa, que é infinito, que traz vivacidade, que traz toda a sincronicidade, sentido, verdade, nutrição, que vocês possam se sentir transbordando de todo esse amor que é a presença de Deus no coração de vocês. Eu desejo que cada um descanse e vão em paz, em felicidade, e que vocês estejam sempre nessa presença, nesse amor, que é Deus. Assim é. Namastê. Boa noite a todos. Um beijo grande. Boa noite.